Vozes Poéticas de Minas, valorizando a produção poética mineira. Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro poético, terceira temporada do Vozes Poéticas de Minas, uma parceria da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com a Academia Mineira de Letras. Recebo o poeta, escritor, desenhista múltiplo Antônio Barreto. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso. Muito bom saber um pouco mais sobre a sua história, que é uma história bem curiosa, por assim dizer. O senhor nasceu em Passos, né, Minas Gerais? Passos, na época se chamava capital do faroeste mineiro, porque há uma história que envolvia a cidade de uma determinada junção de jagunços numa determinada época, logo depois da fundação da cidade, que é narrada inclusive naquele livro Vila dos Confins, do Mário Palmieri. E desde então essa minha cidade, que eu amo, passou a ser chamada em vez de capital do Sudoeste de Faroeste. E é um lugar onde a gente até hoje ainda fala porta carne, o que me levou assim a levar certas gozações, entre aspas, dos meus colegas em BH. E aí eu dizia que eu era da terra do sarta de banda, soldado, marvado, que lá vai porva. Sou de lá. Então, e o senhor chegou aqui a BH em na década de 1970, com a intenção de ser jogador de futebol. Bom, eu sempre fui moleque. Eu fazia de tudo. Eu jogava bola, gostava de escrever, gostava de ler. Apesar de ter poucos livros em casa e tudo, mas depois eu conto mais um tiquinho sobre essa história. Mas a coisa do futebol entrou na minha vida porque um determinado técnico de lá de Passos, do Clube Esportivo de Passos, que na época já disputava o campeonato da primeira divisão de Minas, ele me viu jogando e tal e arrumou para mim um teste para o América, aqui em BH. Eu devia ter uns 15 anos, 15 para 16 anos. Então a primeira vez que eu vi a BH foi para fazer um teste. Eu cheguei a morar 6 meses ali na Alameda, onde era o antigo campo do América, e eu me profissionalizar. Uma semana antes disso acontecer, eu fui fazer um jogo exatamente na terra de Drummond, em Itabira, pelo Campeonato Mineiro de Juvenis, e lá estouraram o meu joelho esquerdo. Eu jogava de ponta esquerda, eu jogava de goleiro e tal, e, em suma, na minha terra eu era até mais conhecido como jogador de futebol, goleador, etc. Eu corria muito. E aí, entre o faroeste e o futebol, o senhor nem atirou e nem jogou bola, o senhor foi escrever e ler. Foi escrever. Olha, essa coisa da literatura entrou na minha vida, eu imagino, pelo seguinte: o meu pai era um colecionador de dicionários. Ele não tinha uma cultura, digamos, assim, acadêmica. Ele era um dentista prático que percorria toda a zona rural de Passos, cuidando dos dentes e das dentaduras daquele povo. Era um tiradentes. Buticão era. Buticão, às vezes em cima no lombo de um cavalo. Da cama da pessoa lá fazia a cirurgia. Exatamente. Naquele tempo as coisas funcionavam assim, né? E ele, para passar o tempo, nas horas vagas, ele lia dicionários.
E ele me passou essa, digamos, essa mania dele. Mas não tinha outros tipos de literatura, não? Era só o dicionário? Não, era só dicionário. Então, todo lugar que ele passava, que ele via algum dicionário em alguma casa, ele falava assim, você não me vende aquele dicionário? Ou então troca o seu dicionário por uma dentadura, que eu posso fazer o tratamento. Legal. E assim a casa não tinha outros livros, mas vivia povoada de dicionários. E eu era também leitor dos dicionários dele. E eram dicionários incríveis, porque naquele tempo os dicionários também eram ilustrados, né? Eu me lembro de uma edição da Casa Lelo, de Portugal, maravilhosa. Eu tenho isso até hoje, herdei do meu pai. Então eu lia dicionário também e colecionava palavras. E será que essa história dos dicionários, antigamente, que tinham mapas, que tinham desenhos, também não te incentivou a ser, inclusive, um desenhista, projetista? Porque eu soube que o senhor fez projetos de engenharia, de construções e pontes até para fora do Brasil. No finalzinho de 79, quando houve uma crise da construção civil aqui no Brasil, minha saída foi ir para o Iraque. Fiquei lá durante 2 anos e 8 meses. Na época eu tinha já feito... eu tinha entrado no curso de História, voltando um tiquinho, mas abandonei o curso de História porque descobri que eu não queria ser professor. Eu achei que eu não seria um bom professor de História. E nessa época eu comecei a achar que eu seria um bom professor de letras ou de literatura, porque eu já gostava muito de ler. Aí, né, eu fiz então o vestibular na UFMG para letras, mas abandonei letras também. E foi mexer com o projeto no Iraque. E aí eu fui mexer com o projeto no Iraque porque eu já gostava muito de desenhar também. Na eventualidade de ter que trabalhar, de abandonar os estudos e ter que trabalhar, porque a minha ex-mulher, ela ficou grávida da minha única filha, da Larissa. Então, eu procurei emprego na área de construção civil. Dava dinheiro na época. Que dava dinheiro, exatamente. E eu abandonei o curso de letras, então, pela metade, que eu vi a retomar posteriormente. Mas, nesse período, eu fiz uma série de cursos de desenho, de concreto armado, na Ultramig, a Universidade do Trabalho de Minas Gerais, que existe até hoje ali na Afonso Pena, né? E a partir disso, dessa experiência que eu já tive com projetos, numa época em que eu fiquei desempregado, eu trabalhava na Las Casas, Engenharia de Projetos, do Dr. Júlio de Las Casas, que é considerado um dos maiores calculistas de Minas Gerais. Eu fiquei desempregado, a firma dele na época tinha falido, o meu casamento acabou, o trabalho que eu tinha também com computação de dados, que é uma outra área que talvez a gente não tenha lembrado ainda, eu já tinha feito alguns cursos nessa área. A empresa, houve algum problema assim com alguns sócios, e eu me vi totalmente sem chão. A saída foi ir para o Iraque. Fui trabalhar no Iraque como projetista. Lá eu ajudei a projetar uma ferrovia, uma rodovia. Aprendi alguns idiomas, inclusive o árabe. Depois me levaram como intérprete para a Turquia, para o Egito, para o Cairo. E cheguei a morar em cidades como Istambul, em Ramadi, Fallujah. E por ironia do destino, todas essas coisas que eu fiz por lá, que levaram mais ou menos 10 anos para serem construídas, foram destruídas em 10 minutos na Guerra do Golfo, na década de 90. Né? E dessa trajetória internacional como projetista, o senhor veio a construir depois uma linda, incrível trajetória de muitos prêmios na literatura, né? O que de fato plantou o seu coração, né? Colocou o seu coração na literatura, e o que te inspirava naquele momento e hoje, atualmente? Olha, eu na verdade, eu sempre quis ser escritor. Sempre tive isso na minha cabeça, desde criança. Eu me lembro de ter lido
um livro chamado Caçadas de Pedrinho, do Monteiro Lobato, e eu fiquei assim extasiado com esse livro. E naquele dia, quando eu terminei essa leitura, eu falei assim, eu quero ser isso aí, eu quero ser igual a esse cara que escreveu essa história, eu quero ser escritor. E claro que a partir daquele momento eu descobri a biblioteca, e eu me considero, na verdade, um escritor que só existe em função de duas coisas: das professoras que eu tive, da minha avó e da minha mãe, que eram grandes contadeiras de história, que inventavam histórias, né, oralmente, principalmente história de assombração, e as professoras que me mostraram os livros. E a biblioteca da minha escola, as duas escolas onde eu estudei, o educandário Senhor Bom Jesus dos Passos, que era mantido pelos padres rogacionistas da Itália, e também o Colégio Estadual de Passos, onde eu tive uma professora incrível chamada Gilda Parente, que também me incentivou muito. Logo quando viu assim meus primeiros poemas, ela já me deu uma força incrível, levava meus poemas para as outras salas, para os outros meninos ouvirem, lia, e em suma, desse caldeirão de coisas, eu tive que pesar. Quando eu voltei do Iraque, novamente eu não tinha emprego mais aqui no Brasil, só se eu voltasse para o exterior. E havia uma proposta de trabalho na Austrália. E eu não conseguia mais ficar longe do Brasil, e nem ficar longe da minha família, da minha filha principalmente. E principalmente então, Belo Horizonte, porque eu soube que o senhor é um apaixonado. Sou apaixonado por Belo Horizonte. Inclusive já escreveu um livro nas comemorações, né, de aniversário da cidade. Sim. Contando histórias da nossa capital, que o senhor gosta também do lado boêmio da nossa capital. Já fui um bom boêmio. Atualmente não, já tem, digamos, 2 para 3 anos. Isso, mas já cultivei muito bem a boemia de Belo Horizonte, principalmente do Maleta. Aliás, a minha geração toda, né, da década de 70, 80, nós tivemos assim, nós entramos naquela onda da chamada poesia independente ou da marginália da década de 70, em que a gente vendia os nossos livrinhos pelos bares e tal. Vários amigos que editavam seus livros por conta própria, e inclusive eu, também faziam parte dessa boa boemia, digamos assim. E a gente também chegou a criar até determinados movimentos, vamos chamar assim, de interferências, de performance pelos bares e tudo. Mas, menina, me perdi aqui. Onde eu estava? O senhor não foi à Austrália, queria voltar, queria ficar em Belo Horizonte? Eu realmente, eu falei, olha, eu até, como eu te falei, eu tinha feito já um pezinho de meia, coisa que dava já para mim sobreviver, e eu falei assim, eu vou ficar por conta da literatura, eu vou fazer o que eu mais gosto, não vou voltar mais para o exterior, vou me dedicar à literatura. No Iraque, eu tive contato com muitos trabalhadores, tanto do Brasil quanto estrangeiros, e eu soube de muitas histórias de solidão, muitas tragédias, cheguei a fazer algumas entrevistas e colhi um material muito vasto, o que na verdade redundou não em poesia, mas num romance chamado A Guerra dos Parafusos, que eu escrevi durante esse período que eu estive lá e eu lancei em 1993. Mas a minha vontade mesmo era voltar para a poesia. E a poesia sempre teve um problema, porque a gente... é muito difícil você achar editor. Hoje em dia talvez seja mais fácil pela internet, você já publica suas coisas e tudo. Então, em suma, eu encontrei uma companheira, a Graça Sete, que já era minha amiga também desde a Faculdade de Letras, na UFMG,
E ela também tinha se separado, eu tinha me separado, falou assim, vamos fazer uma coisa, a gente namora, você mora comigo, você senta e escreve, você só vai escrever. E foi o que eu fiz. Então, daí eu comecei a participar de concursos, ganhei vários, talvez os mais importantes daquela época, da década de 80, final de 70, né? Prêmio Hamilton, minha Bienal Nestlé de Literatura, Jabuti, várias vezes indicado, prêmio aqui da Secretaria Estadual de Cultura, prêmio Guimarães Rosa de Romance, prêmio Emílio Moura de Poesia, Carlos Drummond de Andrade da Rio Arte, no Rio, e por aí vai. Prêmio Petrobras, Prêmio Nacional do Banco Mercantil, União Brasileira de Escritores, né? O Sono Provisório, Lua no Varal, o Livro das Simpatias, inclusive, que está aqui. Sim, o Livro das Simpatias. Também foi um livro premiado. E o que eu notei é o seguinte, o senhor gosta muito de inventar palavras, né? Sim, inclusive tem um livro aqui que o próprio título dele é inventivo, né? É o Vagalógenes. Que é uma mistura de vagalumes com OVNIs, objetos voadores não identificados. Isso. E o senhor conta uma história interessante sobre uma dessas, do texto, né, que intitula este livro, que foi uma revelação, né? Sim. Que é a visão aí de estrelas e vagalumes. Como é que foi essa história, assim, de uma forma bem curtinha para o nosso telespectador, ouvinte também, saber? Olha, esse livro eu uso essa expressão, foi uma revelação, porque ele foi produzido também, assim, digamos, numa madrugada. Eu tinha uma pequena casa que eu mesmo fiz ali na Serra da Moeda. Eu fiz uma casinha de madeira e pedra, e num condomínio chamado Retiro do Chalé. E normalmente eu ia para lá nos finais de semana, depois do meu trabalho, e eu descia a serra, só que eu dava uma paradinha lá naquele ponto onde o pessoal até hoje pula de asa delta e tal, ali ao lado do topo do mundo, né? Sim. Como é conhecido, onde tem aquelas antenas. No entardecer, aquela chamada a hora do lusco-fusco, as horas mortas, como a minha avó costumava dizer, eu vi uma nave gigantesca, uma luz verde que se movia lentamente lá embaixo, no vale. E eu achei que aquilo era um OVNI, que era um objeto voador não identificado. E, olha, não tinha tomado a minha pinquinha de sempre, não tinha tomado minha cervejinha, nem um birinite, nem nada. Foi realmente uma coisa assim, incrível. Eu me assustei e marquei bem o ponto onde estava aquela luz. E depois de ter certeza que ela se movia mesmo, e ela se movia às vezes devagar e às vezes depressa, eu desci até lá embaixo, no vale. Eu entrei dentro do carro e desci a serra, assim, numa velocidade talvez até um pouco além do normal, que não deveria ser feito, mas para ver se eu localizava a nave. Eu sempre fui muito curioso com tudo, sempre quis conhecer tudo que chegava na minha frente. Então o senhor estava disposto a fazer um contato de terceiro grau? Estava disposto a contato de terceiro corajoso. Grau. Ou até de 4º grau, se fosse o caso. Mas é o seguinte, quando eu chego, menina, a luz, ela tinha desaparecido. Eu sabia, porque eu conheço bem essa região, e eu sabia que o local era aquele. E havia ali também uma pequena lagoa. Só que quando eu cheguei, eu não vi nada mais, aquilo tudo tinha desaparecido. Eu cheguei na minha casa e falei, isso foi uma revelação, eu vou escrever sobre isso. E esse livro foi saindo à medida que eu fui pensando nessas palavras, nesse ajuntamento de sufixos com prefixos, verbo com substantivo, substantivo com pronome, de uma certa forma subvertendo um pouco a gramática, um pouco não, muito, a gramática, a linguística, mas tentando dar um certo significado ao significante,
o que normalmente a gente não faz, a gente faz ao contrário, né? Quando dei por mim, o livro já estava pronto. E um belo dia, eu conversando com o professor Ângelo Machado, que era um estudioso dos insetos, principalmente das libélulas e também dos vagalumes, eu contei essa história a ele. Eu falei, ô professor, eu vi, porque aí eu já estava um pouco desconfiado que isso aí teria alguma coisa a ver com inseto. Ele então me contou uma história fantástica, que anualmente os vagalumes se reúnem num local onde a natureza esteja bem preservada, principalmente se tiver uma lagoa por perto ou alguma queda d'água, para fazer a sua dança nupcial de acasalamento. Que interessante. E isso dura 2 minutos. E ele com uma experiência centenária. Centenária. O professor Ângelo Machado é um gênio dessa área, né? Então ele me explicou que aquilo nada mais foi uma visão dessa dança nupcial dos vagalumes. E quando o senhor chegou lá, o senhor atrapalhou, provavelmente, no seu movimento? Provavelmente sim. Quando chegou já não tinha. Já não tinha mais. Bom, apesar de que ele tinha me dito que esse milagre, digamos assim, ele dura apenas 2 minutos, ou por volta de 2 minutos. E eu demorei 5 minutos para chegar lá. Eu estava numa distância mais ou menos de 15 quilômetros. Inclusive tem aqui, nave-mãe, suavemente a luz lusóvine, da luzinave, ovóvine, luzila sobre tudo que se move. Enorme, enorme, enormemente enorme. Mornamente vai desovando no ar suave, peixóvenes, galóvenes, passanóvenes, floróvenes, sapalóvenes, aeronoves, e etc. Tem um monte de palavras aqui incríveis criadas por essa visão, né? Por meio dessa visão que o senhor teve. Bom, o senhor intitula a sua poesia, porque o senhor escreve poesia, literatura infantil, o senhor também é um grande editor, né, de livros didáticos. Eu sou, na verdade, um coordenador de um grupo de professores que trabalha com produção de material de língua portuguesa para várias editoras aí do país. Atualmente, eu estou desenvolvendo um projeto para a editora Global de São Paulo, é um projeto para a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Sim. E o senhor intitula sua poesia, né? O senhor dá um lugar aí para ela? Ou ela já foi a poesia marginal, etc. Qual é a poesia, assim, de modo breve? Como é a poesia de Antônio Barreto? É caótica. Caótica. É caótica. Eu não tenho nenhuma regra para escrever. Eu acho que a literatura, ou o que antigamente se chamava de inspiração, me chega como poesia, não como, digamos, uma frase que vai detonar uma história, um conto ou um capítulo de romance. Chega, como você muito bem já resumiu para nós aqui, chega como uma palavra. E essa palavra, normalmente, ela vai passar por um processo de filtração mental meu e, posteriormente, de acoplamento com outra palavra. E eu vou tentando sempre aproximar outras palavras, irmãs, digamos assim, daquela palavra inicial. E a partir derivados, disso, o senhor cria derivados? Derivados, possivelmente sim. Existe a figura, por exemplo, né, na linguística se fala muito sobre a palavra ônibus, né? Que é uma palavra que comporta ou que transporta outras palavras, né? Eu acho que talvez seja esse o meu processo, sabe? E normalmente, por essa mania que eu sempre tive de colecionar palavras do dicionário, eu me lembro que quando eu era criança, quando meu pai ele saía, eu ia lá nos dicionários dele, escrevia a acepção de uma palavra qualquer que eu descobria no dicionário e pendurava num varalzinho que eu tinha no meu quarto, e aquela era a minha palavra do dia. E posteriormente eu tentava usá-la já em algum poema.
No final do mês eu juntava todas as palavras do dicionário e tentava, como um brinquedo até, que existe muito hoje nas escolas infantis, que é dar um significado àquelas palavras quando você cola umas às outras, né? E então eu acho que esse processo inicialmente caótico, ele precisa de ser domado, como dizia o grande poeta Otávio Paz, né? Você tem que chicotear as palavras, você tem que dominar as palavras, tem que domá-las, né? Sim. De forma que elas possam servir a um determinado objetivo estético ou a um determinado objetivo social ou a um determinado objetivo até político, né? De interferência na sociedade em que você vive. E eu acho, quer dizer, humildemente eu acho que a minha poesia, ela está a serviço disso, sabe? A partir desse pequeno processo que eu acho que inventei, que caoticamente juntá-las, dar a elas um determinado contexto. Exatamente. Foi um prazer conversar com o senhor. Como eu sempre digo, né, as nossas conversas aqui nos encontros poéticos, elas poderiam durar aí uma semana, um mês, mas a gente conta aí com, né, a limitação do tempo. Muito obrigada, viu, por sua presença. Eu agradeço, Silvana, e agradeço também a Academia Mineira de Letras e a EGEP por esse projeto tão maravilhoso. Gostaria que ele se multiplicasse cada vez mais. Parabéns a vocês por isso tudo que estão fazendo.